E aí, galera, tudo bem? Professor Paulo Gerebe de História. Estamos aqui mais uma vez nesse projeto maravilhoso do Governo do Estado, que é uma revisão para o Enem, mas que também serve de repertório para vocês que estão aí nos ouvindo, nos olhando, né, nesse momento, estudarem para outros vestibulares, como por exemplo o vestibular da UEMA. Nós temos aqui um item questão que já foi abordado em uma das provas do Enem. Ele envolve o contexto da história contemporânea, uma das temáticas da história contemporânea, aqui do final do século XIX e o começo do século XX. Um dos temas que, na verdade, acaba sendo muito enfático nas provas do Enem, e é uma temática que ela traz um fragmento muito interessante sobre as práticas de imperialismo ou neocolonialismo que os europeus vão realizar nos territórios da África e da Ásia aqui no século XIX e no comecinho do século XX. Práticas que vão, inclusive, levar à disputa de mercados. Esse imperialismo, ou esse neocolonialismo europeu, acaba levando esses países a disputar mercados de uma forma acirrada, contribuindo para o surgimento, em 1914, da Primeira Guerra Mundial. Quando se discute esse processo de partilha da África e da Ásia, observe que os europeus, eles irão buscar na África e na Ásia recursos para atender às suas necessidades. E quais são as necessidades desses países europeus? Que estão vivendo naquele momento o chamado capitalismo financeiro de caráter monopolista. O capitalismo dos grandes conglomerados, dos cartéis, dos trustes, dos holdings. Né? Então, quais são as necessidades desses países europeus? Esses países europeus, eles têm a necessidade de superar uma crise desse capitalismo financeiro monopolista, que é a chamada crise do excedente do capital. Esse capitalismo, ele vai vivenciar uma crise do excedente no final do século XIX. Aliado a isso, os países europeus estão precisando de matéria-prima, estão precisando de recursos naturais, estão precisando de metais preciosos, estão precisando de fontes de energia, estão precisando de mão de obra barata, estão precisando de áreas para realizar o escoamento populacional. Por conta do excedente populacional que as principais capitais das metrópoles europeias vivem aqui no final do século XIX, vivenciam no final do século XIX e início do século XX. Dado essas circunstâncias, o que se percebe é uma necessidade desses países de buscar essas soluções fora da Europa, por exemplo, da África e da Ásia, o que vai contribuir para esse processo de partilha desses territórios da África e da Ásia. E nesse processo de partilha, a grande justificativa que os europeus encontram é baseada em teorias pseudocientíficas, teorias baseadas em concepções do darwinismo social. Eles justificam as suas ações mostrando que eles estão na África e na Ásia com ações humanitárias. Olha só. É como se eles estivessem praticando humanitarismo. Né? Essa é a justificativa, porque eles eram brancos, civilizados, e os africanos e os asiáticos não eram civilizados, por não ser brancos, porque eles tinham o capitalismo, eles tinham a tecnologia, e os africanos e os asiáticos não tinham nada disso. Então, caberia a eles, na verdade, trazer todo esse desenvolvimento para a África e na Ásia. Quando, na verdade, essas teorias são teorias racistas, são teorias raciais, são teorias que eles estão utilizando para o quê? Justificar as suas ações de exploração, de expoliação dessas riquezas e até mesmo dessas populações afroasiáticas, que eles vão, evidentemente, submeter ao regime de quê? De trabalho compulsório, forçado, sem garantia de direitos trabalhistas e desrespeitando principalmente os direitos humanos.
que é a forma como eles vão, evidentemente, explorar essas áreas. Olha só o texto, tome muito cuidado com o texto e o comando depois da questão. Lembre-se que nós estamos diante de um item em questão do Enem. Olha só. A produção de 1 ou 2 cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. Cacau na Costa do Ouro, amendoim no Senegal, olha só, né? As fontes aí, basicamente, de riqueza que eles estão explorando. E em Gâmbia, o algodão do Sudão. Café e algodão em Uganda, café e sisal na Tanzânia, etc. O trabalho forçado, o trabalho compulsório e o abandono da produção alimentar, né, dessas comunidades nativas, provocaram muita desnutrição, grave surto de fome e epidemias em certas partes da África desde o início da era colonial. Muito bem. Aí nós temos aqui, nos termos apresentados, e os termos nos apresentam uma exploração, uma expoliação, nos apresentam que as sociedades nativas, por conta desse imperialismo, ela vai ficar submetida à fome, à desnutrição, a precárias condições de vida. Nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo, ou imperialismo do século XIX, europeu, deixou o legado, né? Deixou o seguinte legado, herança, para as áreas ocupadas. Letra A, desconcentração da estrutura fundiária. B, expropriação de direitos humanitários. C, autossuficiência no mercado interno. D, valorização de técnicas ancestrais. E, autonomia do setor financeiro. Então, vendo aqui a nossa justificativa, para reforçar ainda mais o que o comando está pedindo, olha só, o texto ele trata de quê? Das mazelas deixadas como heranças, né, pelo neocolonialismo, pelo imperialismo europeu na África, né, justamente ali no pós-independência. Desestruturação econômica, esfacelamento étnico, cultural dessas populações, surto de doenças, conflitos, guerras, né, geradores de massacres. São alguns dos elementos a que tiram os direitos humanos desses nativos africanos, né, que nós podemos considerar. Então, a gente novamente tem aqui, né, o texto e vamos direto para o comando. Nos termos apresentados do texto e da justificativa, o neocolonialismo europeu deixou o seguinte legado para as áreas ocupadas. Qual foi o legado? Como nós reforçamos na justificativa, a expropriação dos direitos humanitários. Né? Repare, porque está deixando como herança fome, desnutrição, tá? Guerras, conflitos. Então, isso chama-se o quê? Expropriar. Expropriar quer dizer o quê? Tirar os direitos humanos. Ok, galerinha? Espero ter contribuído com vocês com esse item, questão do Enem. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Valeu.